Olá, irmãos amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima tarde para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Gleison Góes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Eu estou aqui com vocês para poder estar contando uma experiência que eu tive com Deus na madrugada e também falando algumas coisas para vocês que é muito importante que eu venha falar. Antes eu quero mostrar para vocês, veja que lindo. Coloquei meu óleo ungido, né, que eu consagro ao Senhor, e eu coloquei as folhinhas de mirra aqui no fundo, tá vendo, irmãos? Olha que lindo, ó. E fica num cheiro maravilhoso. Então os irmãos que têm o óleo ungido aí em casa para orar nas pessoas, né, para poder ungir teu lar, tua casa, enfim, todo servo do Senhor, todo servo de Deus deve consagrar, não enterrar, porque você enterrando óleo, você tá como se fosse um feiticeiro, um macumbeiro. Então você não está fazendo macumba, você está apresentando um óleo ungido ao Senhor. E foi o que eu fiz. Aí eu coloquei as folhas de mirra aqui dentro, né? Mistério meu com o Senhor. E ficou um cheiro maravilhoso, um cheiro ótimo, que é a mirra, né? A mirra é bíblica, vocês já leram na palavra do Senhor sobre a mirra. Então ficou um cheiro bom. Irmãos, um cheiro. Façam em casa e vocês vão ver que maravilha que vai ser. Você que tem igreja também, faça e coloque as folhas de mirra dentro do azeite extra virgem, do azeite de melhor qualidade, porque as coisas para Deus nós temos que dar o melhor, fazer o melhor. E o melhor que Deus quer não é melhor dinheiro, não. O que Deus quer de nós é a obediência. A própria palavra do Senhor diz que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Você obedeça os mandamentos da palavra dele, porque o que ele nos prometeu foi a salvação eterna, foi uma vida eterna e a coroa, nosso nome no livro da vida. Então, nada desta terra vai conseguir comprar a sua salvação, vai conseguir fazer com que você nem mereça, porque nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas sem santidade ninguém verá Deus se não se esforçar, porque a Bíblia fala que desde João Batista o céu é tomado à força. O que é isso? A porta estreita. É bem difícil mesmo. Muitas pessoas falam até quando eu vou evangelizar nas ruas, falam assim, que é bem difícil, deixar isso, essas coisas são bem difíceis, e realmente são, todo mundo sabe, mas não é impossível, né? Porque nós devemos dar prioridade para Deus. Quando você passa a dar prioridade para Deus na sua vida, tudo se torna mais fácil. Porque Ele toma o controle da sua vida. É Ele quem vai falar por você, quem vai agir por você. O Espírito Santo de Deus, quem vai te justificar. A Bíblia fala que Deus, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Antes, quando você vai orar para pedir a Deus, Deus já sabe o que você vai pedir para Ele. Então, quando você entrega teu corpo, tua alma e teu espírito nas mãos do Senhor Jesus Cristo, o resto, a própria Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que será que você está buscando primeiro? Agora, examine se o homem é assim mesmo. Você está buscando primeiro o reino de Deus ou coisas materiais que vão ficar para trás, vão ficar perecíveis? A Bíblia deixa o relato da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Uma grande referência para você que tem desejo de morar nos céus, estar bem atento, ainda mais nos dias atuais, nos últimos dias, os quais nós estamos vendo claramente os sinais da vinda do Senhor Jesus. Nos quatro cantos da terra, no céu, no mar, os acontecimentos, principalmente com o próprio ser humano, quando a Bíblia fala que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E realmente, tudo isso é cumprimento da Bíblia. Tudo que tem passado nos jornais ou até na internet, que você, do outro lado dessa câmera, assiste e fica muitas vezes assombrado, e coisa que é normal, porque você não deve se acostumar. Quando você passa a achar algo ruim que acontece normal, aí aquilo ali já te deixa uma pessoa fria, né? Você tem que ter o entendimento dentro da palavra, que Deus já nos alertou que tudo isso iria acontecer. Isso é mister que aconteça para que se cumpra a palavra do Senhor, mas você não deve achar normal. Você deve sentir a dor do próximo, se sensibilizar com aquela situação alheia que aquela pessoa está passando, né? E a Bíblia fala, inclusive, principalmente com os irmãos na fé, ok? Com seus irmãos na fé. Se preocupando com o irmão, se ele precisa de uma cesta básica,
como é que ele tá, a situação dele. Quando você vê um irmão na igreja, é um corpo de Cristo, não é um corpo de Cristo? Então você tem que ajudar o seu irmão, dividir com o seu irmão. Não é colocar a Bíblia debaixo do braço, terminou o culto, tchau, beijo, beijinho, tchau, tchau, não sei, não te conheço. Tem irmão se brincar na igreja que não conhece nem o nome, não sabe nem o nome do irmão direito. Tenho certeza que tem irmãos dentro de igrejas grandes que mal sabe o nome do outro irmão. Que corpo de Cristo é esse? Não é um corpo de Cristo. Você tem que saber o nome do irmão, você tem que saber se o irmão tá bem, se o irmão tá precisando de algo, se o irmão é mais humilde, você tem condição. É obrigação sua ajudar o seu irmão. Para você não se enquadrar em 1 Timóteo. Saiba, porém, que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos. Só quer saber de si próprio. O próximo, deixa para a próxima. Não é assim. Seja mais sensível à dor do seu irmão. Amém? Se você se diz cristão e se você deseja morar nos céus. Bom, eu tive uma revelação na madrugada muito linda. Eu vou contar pra você. Você que não acredita, que é incrédulo, que não crê que existe, né, o céu, o inferno, não crê em Jesus, você não é obrigado a acreditar que eu tive essa experiência com Deus. Não somente eu tive essa experiência com Deus e posso ter outras experiências com Deus, mas você também que está me assistindo do outro lado dessa câmera pode ter também não somente essa experiência, como outras muito mais lindas e maravilhosas com o Senhor. Se você tem uma vida separada, de separação com Deus, de oração, de leitura da palavra, de jejum, você vai sim, de busca, né? Se você buscar, você vai ter experiências como esta que eu vou contar a partir de agora, amém? Eu estava me perguntando, irmãos, claro, Deus me mostra muita coisa, revelação, profecia e tudo mais. Mas Deus fazia algum tempo que o Senhor não tinha me arrebatado, me levado para mostrar coisas assim, sabe? Em forma de arrebatamento. Eu até comentei com algumas pessoas, até com a minha mãe no telefone, falei, mãe, engraçado, por que Deus está tão distante? Deus nunca mais me arrebatou. Eu queria ver pelo menos o pé de um anjo, a mão de um anjo, uma asa. Eu sei que eu não sou digno de... Quem sou eu? Nós somos cheios de pecados, né? De ver a face de Deus, nunca, sei lá. Só quando Jesus nos levar embora, nos arrebatar. Mas de ver Jesus face a face, mas eu falei assim, meu Deus, eu nunca mais Jesus me arrebatou. Aí tal, e eu tava sentindo, sabe, irmãos, como se Deus tava longe de mim. Aí eu falei, Senhor, falei em pensamento, falei, Senhor, me dá um sinal que o Senhor é comigo. Porque o Senhor não tá me arrebatando mais, me arrebatando. Visão é uma coisa, profecia é uma coisa. Arrebatamento, levar você no inferno, levar você... Mostrar coisas, assim, pra você. O próprio Jesus, né? Uma coisa é você ver visão, outra coisa é eu falar assim, irmãos, Jesus me levou, Jesus me mostrou. Jamais abri o canal aqui para falar. Jesus me mostrou, Deus me levou. Não, se fosse um anjo, é um anjo. Se for Jesus, é Jesus. Amém, irmãos? Se foi o Espírito Santo de Deus, através assim, nós não vimos Jesus, né? Tem que saber especificar a revelação direitinho, porque você não pode ir. A Bíblia fala que a gente vai dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Então, na madrugada eu estava deitado, e aí eu peguei e senti aquela mão me pegar bem forte, assim, pegou a minha mão, segurou na minha mão assim, forte, irmão, mas uma força tão grande. Eu tava me sentindo um pouquinho tristonho, né, por alguns motivos, por algumas situações. Ele pegou o próprio Jesus, foi uma coisa linda, irmãos, acreditem. O próprio Jesus pegou na minha mão, segurou bem forte, assim, pegou e segurou forte, aí ele ia me arrebatar, ia me levar. Aí eu falei assim, olha, agora é o próprio Jesus que vai me levar, o próprio Jesus que vai me arrebatar, que vai me levar. Ele ia me arrebatar, ia me levar no inferno para me mostrar algumas coisas. E ali, quando ele segurou na minha mão, eu senti a mão dele áspera. E aqui, nessa região da mão dele, irmãos, aqui, como se tivesse a marca de alguma coisa, como se fosse a marca do prego que ele foi crucificado. Quando peguei na mão dele, que ele me segurou na mão forte, irmãos, mas... não tem explicação uma pessoa segurar na sua mão normalmente e a forma a qual Jesus segura na tua mão é uma forma que te passa tanta segurança, tanta firmeza, que é uma mão, sabe, aquela mão assim, não tem explicação em palavras eu tentar definir a forma que ele segurou minha mão assim, eu me senti seguro, sabe?
E aí eu falei, quando ele segurou na minha mão, eu com uma mão só, eu peguei minha outra mão e segurei, agarrei na mão dele assim pra não soltar, naquela felicidade, naquela alegria. Eu fiquei tão em êxtase, tão feliz, que eu falei, que eu vi que era o próprio Jesus Cristo, né? Quando segurava na minha mão, eu falei assim, agora, é o próprio Jesus. Eu falei, Jesus, é o próprio Jesus que vai me levar agora. É o próprio Jesus que vai me levar, porque ele próprio que ia me arrebatar, ia me levar lá embaixo do inferno para me mostrar alguma coisa. Só que eu fiquei tão eufórico, tão assim, que aí ele pegou, quando eu falei assim, fiquei muito ansioso, muito ansioso. Ele pegou, eu segurei na mão dele, peguei minhas duas mãos, segurei forte na mão dele assim, aí ele segurava na minha mão muito forte. Aí a minha ansiedade, ele pegou e quando ele me trouxe de volta, quando eu falei isso com ele, que eu fiquei ansioso demais, muito ansioso, ele pegou e me trouxe de volta. Aí ele me fez lembrar, ele falou pra mim, você pediu que eu te desse um sinal que eu era contigo, que eu estava com você. E eu te dei um sinal. Eu próprio segurei na tua mão para mostrar como um sinal que eu estou contigo, meu filho. Porque eu falava, mas mãe, eu falei até com minha mãe, Jesus nunca mais me arrebatou, me levou no inferno, me levou, sabe, mostrar coisas, mistérios assim, o próprio Jesus, um anjo, sei lá. Nunca mais, faz um tempão, porque visão, de onde visão passa a revelação para as irmãs, para os irmãos, né, profecia, isso sim, sempre. Agora, sabe, irmãos, eu queria assim, que Deus, um anjo, sei lá, a mão do anjo. Até falei, eu queria ver a mão do anjo, a asa do anjo. Não precisa ver o rosto. Quem sou eu para conseguir ver o rosto do anjo? Mas que seja o pé do anjo, uma asa. Mas alguma coisa, eu falei em pensamento. Falei, eu quero um sinal de Deus. Eu falei, Senhor, por favor, me dá um sinal, porque o Senhor nunca mais apareceu para mim. Eu nunca vi, sabe, coisas assim, de Senhor me arrebatar. E ele fez isso na madrugada, irmãos. Pegou, vi a mão, senti a mão dele, senti a marca do prego na mão dele. Tava aqui, nessa parte aqui, tava áspera. Sabe, a mão dele normal, aquela mão forte, grande, segura. Que você se sente seguro. A forma dele te segurar na tua mão, você se sente uma segurança. Porque quando eu tava descendo, eu falei assim, eu tava sem medo nenhum. Porque era o próprio Jesus segurando. Então ele ia me arrebatar, porque eu vi que eu tava descendo, ele tava me levando. E aí aquela segurança, uma segurança que você sente, uma firmeza na mão dele. Eu senti aqui, nessa parte daqui, irmãos, olha, um pouco áspero, como se fosse a marca do prego que foi colocado na mão dele. Aqui, nessa região aqui, quando eu peguei na mão dele, eu sentia aqui, eu coloquei as duas mãos depois, né, pra segurar, porque eu não queria soltar ele. E aí eu senti aqui áspero da marca do prego na mão de Jesus, tá? Então essa experiência foi muito linda, que eu achei interessante de poder contar para vocês, ele mostrando que é comigo, que ele estava comigo, e eu fiquei muito feliz de ter esse sinal de Jesus na madrugada, amém? Eu também quero falar com vocês, né, que é diferente aqui, mudando já, depois de passar a revelação que Deus mostrou, eu queria dizer para vocês a minha experiência quando eu me converti logo no começo, lá na igreja Adbras, do Samuel Ferreira. Quando eu estive lá, ele teve um comportamento, eu gostaria de saber a opinião de vocês, referente a os dons de línguas estranhas. A maioria das igrejas não tem buscado, os pastores não têm instruído, porque a igreja que não tem os dons do Espírito Santo, de profecia, revelação, né, a própria palavra diz que a profecia ela exorta, edifica e consola. Então é muito importante para o crescimento da igreja e para a igreja se manter aquecida, aquele fervor, e para que a fé dos irmãos venha estar sempre ali em dia. Então, muitas igrejas não têm buscado os dons espirituais do Espírito Santo, né? E quando eu cheguei na Adbras, o pastor, logo quando era novo convertido, ele falava assim, irmãos, fala em língua, o Samuel Ferreira, fala em língua, eu quero todo mundo falando em língua, fala em língua, fala em língua. Eu olhei para minha mãe e para minha tia que estava ao meu lado e falei, estranho, como que pode ele mandar? Eu não falava línguas, então, naquela época, há 5 anos atrás, e eu fiquei constrangido, eu falei, como que fala em língua? Eu olhei para minha mãe, para minha tia e falei, mãe, tia, ele tá mandando falar em língua, mas como que fala? Porque para mim, quando você sente a presença do Espírito Santo de Deus, você começa a falar em línguas, é o próprio Espírito Santo de Deus, né? À medida que você vai falando dos mistérios de Deus, começa a falar algo sobre Jesus, sobre o reino dos céus, o Espírito Santo vai ser tomado pelo Espírito Santo automaticamente. Ninguém pode, a Bíblia fala que o profeta, o Espírito é sujeito ao profeta, o Espírito é sujeito ao profeta. Agora, uma pessoa de fora, ela não tem o poder de falar assim, fala em língua, irmã, aí. Fala em língua, irmãos.
É uma coisa que não é normal, tendo em vista que a pessoa tem que partir da pessoa própria ali, o Espírito Santo de Deus. Eu não achei legal, achei estranho ele mandar as pessoas fala em língua, eu quero todo mundo falando em língua. Muito estranho ali aquele comportamento dele. A questão da saúde dele, Deus já tinha me mostrado, ele doente, enfermo. Quem acompanha meu canal há muito tempo atrás lembra da profecia para o Samuel Ferreira que ele iria ficar doente e que a saúde dele não seria restaurada. Ele já está doente. O Samuel Ferreira está doente, eu via ele com câncer, tá, irmãos? Deus mostrava para mim o Samuel Ferreira da Adbras com câncer, tá? Eu quero que vocês anotem essa profecia aí. Deus me mostrou quando eu olhava para ele, tá, irmãos? Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui, no livro de Marcos, capítulo 2, e versículo 17. E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Muitas pessoas perguntam por que muitos profetas, servos de Deus, só entregam profecia assim, de coisas ruins. Para eles são ruins, né, irmãos? Porque às vezes está no pecado, está no adultério, na fornicação, na prostituição, querem receber profecias boas, entre aspas, mas Deus vai falar o que Ele quiser, de acordo com a vida da pessoa, o que está acontecendo na vida da pessoa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.